Boa noite, igreja. Que a graça e a paz esteja sobre todos nós. Amém? Esta noite, como eu falei no grupo, dando a sequência em Atos, mas na perícope escolhida, é o primeiro de uma série de 3 sermões. A perícope ela é muito grande e ela nos apresenta uma verdade teológica sobre espiritualidade cristã. E para o sermão não ficar muito longo, né? Não ficar aí 1h30 de sermão, a gente dividiu ele em 3. Então, vou falar sobre um tipo de espiritualidade hoje, outro tipo de espiritualidade cristã, outro tipo de espiritualidade no outro domingo e no outro domingo. O que é a espiritualidade, irmãos? É a disposição da alma em responder à fé. De que forma você responde à fé? Ou qual é a fé que você tem vivido na sua vida cotidiana, né, por meio da sua espiritualidade? Então, nós vamos entender, irmãos, algumas nuances desse texto. Eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Atos 13. Atos 13, dos versos 13 ao 43. É bom lermos todo a perícope. Atos 13, do 13 ao 43. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, Deus abençoe, vamos então, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as suas sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temais a Deus, e a nós nos foi enviada a palavra desta salvação.
Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Amém, irmãos. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida. Fale aos nossos corações, Pai. Ministre aos nossos corações. Amém. Irmãos, nesse texto é bem claro a ordem de Deus dada aos apóstolos, a ordem de Deus dada a todos os discípulos de Jesus. Primeiro é de pregar a palavra, de anunciar a palavra, anunciar as boas novas do Evangelho. E segundo, ser testemunhas de Cristo. Isso também foi dito: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Sede minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma ordem nos foi dada, irmãos. Há uma ordem que foi dada por Cristo Jesus a todo cristão na face dessa terra, em todas as eras, do passado até o presente. E a ordem é: ide e pregai. Ou, na melhor das traduções, indo e pregando o Evangelho. Aonde você for, aonde você estiver indo, você deve anunciar o Evangelho das boas novas, levando esperança, levando paz, levando a justificação por meio da obra do Espírito Santo. Não podemos, irmãos, negar que Deus nos deu uma ordenança. Deus ordenou a todo cristão, que devemos sim evangelizar e testemunhar. O que você faz quando você recebe uma ordem? O que você faz quando você, de fato, sabe que está sendo ordenado a alguma questão? Obedece ou desconsidera e vai empurrando com a barriga? Para os apóstolos, irmãos, ordem dada é ordem cumprida.
E a gente percebe isso na história de todos os apóstolos. Toda a ordem de Deus que foi dada aos apóstolos foi ordem cumprida. A gente vê muito isso no militarismo, né? Ordem dada, ordem cumprida. Missão dada, missão cumprida. E é por isso que Paulo muitas vezes usa a metáfora para o cristão de soldados. Somos soldados. E como soldados desse poderoso general, como nós temos encarado a missão que Deus tem nos dado. Sei que nós vivemos uma atualidade que nós somos movidos a motivações. Trabalhamos por motivações, somos motivados pelo dinheiro, pela recompensa, somos motivados pelos nossos sonhos, somos motivados pelos nossos planos. Muitas vezes se perde, de fato, a questão de autoridade, na ordem que foi nos dada, ou naquilo que devemos fazer como algo que foi nos mandado fazer, irmãos. Nós não temos mais uma ordem como privilégio, o fato de cumprir uma ordem como um privilégio que foi nos dado. Cumprir com excelência, cumprir com amor, com zelo. Tem uma certa história que é contada de Felix Carey, sobrinho do grande doutor Carey, um missionário indiano. Ele foi missionário na Índia por muito tempo. Era como seu tio, Dr. Carey, dedicado à vida missionária. E ele abandonou o seu chamado sagrado, no entanto, para se tornar embaixador na corte da Birmânia. E falando da mudança, o Dr. Carey, seu tio, disse: Félix era um missionário, mas agora está reduzido a um embaixador. Todos nós temos uma ordenança, irmãos. Todos nós temos um chamado. Nós representamos um reino celestial aqui na terra. E a nossa ordenança é propagar sobre esse reino na terra. É falar sobre esse reino celestial aqui na terra. É falar das boas novas da salvação. É falar de Jesus e testemunhar esse Cristo. É uma ordenança sobre nós. Essa história que nós lemos aqui, a primeira viagem missionária de Paulo, ali Paulo, Barnabé, alguns companheiros e João Marcos, nos relata uma história semelhante. Um pouco com a nossa vida, o que aconteceu com João Marcos, o evangelista, escritor também do Evangelho de Marcos, é um pouco semelhante a nós, irmãos. Ou foi semelhante a nós em algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada, do nosso começo na fé cristã. João Marcos agora, ele é desertor. O texto fala que no meio da viagem, entre uma cidade e outra, João Marcos desiste. João Marcos apenas fala: eu vou voltar para casa, eu não vou continuar a viagem. Não se sabe se foi por medo dos perigos a vir naquela viagem por causa das regiões inóspitas que iria passar. Não se sabe se foi por saudade da sua mãe. Não se sabe se foi por saudade da cidade de Jerusalém. Não se sabe se desistiu da viagem por não concordar com a liderança de Paulo. Não se sabe se ele desistiu da viagem por não concordar com a pregação aos gentios. Não se sabe, irmãos, se ele achou ruim de Barnabé, seu primo, ceder a liderança a Paulo. E essa foi uma das mais fortes teorias, e é até hoje, quando se fala da desistência de João Marcos. E muitos dizem porque ele não concordou com a liderança de Paulo. E esse episódio, irmãos, da deserção de João Marcos, nos traz preciosas lições sobre espiritualidade cristã. Preciosas lições. A primeira, irmãos, é a ordem de Deus e a espiritualidade ainda imatura. Como que uma espiritualidade
recém-formado ou em formação, age diante de uma ordem de Deus, há uma ordem expressa de Deus. João Marcos, então, o desertor. Os discípulos estão indo para Antioquia e Marcos desiste de ir. Toda a viagem estava projetada, toda a viagem estava planejada, toda a viagem estava, de fato, calculada com a quantidade certa de pessoas e o que precisaria para aquelas pessoas concluir aquela viagem. De repente, no meio da viagem, aquele jovem desiste. Eu sei que isso é frustrante. Quantas situações na vida da gente não acontece a mesma coisa? Combinamos com amigos, com familiares, de fazer uma viagem, contamos com aquela família, contamos com aquela pessoa naquela viagem, fazemos um plano, fazemos plano financeiro e de repente, na última hora, aquela pessoa fala, eu não vou. De repente você tem que reajustar toda a questão da viagem, refazer os planos, diminuir um pouco o itinerário, para que aquela falta daquela pessoa não prejudique a viagem. A ordem de Deus foi clara, irmãos. Vão para Antioquia, mas Marcos foi para Jerusalém. Marcos foi para Jerusalém. Os irmãos lembram de alguma história similar a essa na Bíblia? Quando Deus manda ir para uma cidade e a ordem que a pessoa recebe, ela não obedece e vai para uma cidade totalmente oposta. Lembra da história de Jonas? Deus mandou Jonas ir para Nínive. De repente, Nínive não concorda com a ordem de Deus, desobedecendo a ordem de Deus, pega um barco e vai em direção oposta. De repente acontece, Deus faz com que aquela embarcação move uma situação para que Jonas é jogado ao mar. E ele é engolido por um peixe e vomitado justamente na praia da cidade de Nínive, aonde realmente Deus ordenou para que Jonas estivesse. E a ordem aqui era clara, para Paulo e seus companheiros, para Paulo, Barnabé, para Paulo, Barnabé e João Marcos. Irmãos, Deus usa situações difíceis para nos trazer para dentro da vontade dEle. Deus usa situações como fez na vida de João Marcos, e nós vamos ver isso, e como fez na vida de Jonas, para nos fazer obedecer a sua ordem. E assim como Marcos, também muitas vezes erramos, irmãos. Muitas vezes, como João Marcos, erramos. Quantas vezes nós não somos como Marcos? Quantas vezes não agimos como Marcos, irmãos? Deus manda e não conseguimos cumprir. Talvez você está aplicando essa palavra na sua vida e está se perguntando essa noite: como eu tenho sido desertor da ordem de Deus na minha vida? Como eu tenho sido desertor dos mandamentos de Deus, daquilo que Deus me chamou para ser? Como eu tenho sido desertor, largado, vivido a parte daquilo que Deus me mandou, desviado do caminho, ou desistindo no caminho, sentado à beira do caminho. Como eu tenho sido desertor. Muitas vezes não fiz o que quis. E muitas vezes fugi da ordem de Deus para a minha vida. Quantas vezes nós não fugimos da ordem de Deus para a nossa vida, irmãos? Quantas vezes? E outra vez, João Marcos é citado no capítulo 15 de Atos, nos versos 37 a 41, e ele foi alvo de uma grande contenda entre Paulo e Barnabé, entre Paulo e seu primo. E assim está escrito: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou
pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui, irmãos, a desobediência de uma ordem de Deus gerou uma desavença. A desobediência a uma ordem de Deus gerou uma divisão. Houve uma divisão e algo aparentemente ruim. Quantas vezes, irmãos, não percebemos, né, que aquilo que acontece, porque toda divisão, toda separação é algo aparentemente ruim. Mas Deus, como transformou essa aparente maldição em bênção, Ele também pode transformar situações delicadas, difíceis em nossas vidas em bênção. Porque duas comitivas foram formadas aqui. Havia apenas uma comitiva. E por meio agora da desistência, da deserção de João Marcos, duas comitivas é formada. João Marcos, Barnabé e alguns companheiros vão para Chipre. Paulo e Silas e alguns companheiros vão para Síria e Cilícia. Houve então a ação de Deus para que transformasse aquela desobediência a uma ordem, que se transformou numa separação, se transformasse agora na ação contínua de Deus por meio de duas comitivas. Deus transforma, irmãos. Deus transforma as consequências de atitudes de uma espiritualidade imatura, de uma espiritualidade frágil, em algo que servirá para benefício nosso e do reino de Deus. Porque Deus tem um chamado e Deus tem uma ordem. Por mais que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade imatura e frágil, e não venhamos compreender e desobedecer as ordenanças de Deus, Deus transforma a nossa fragilidade e a nossa imaturidade em benefício para o seu reino. E a segunda lição que a vida de João Marcos nos traz aqui, a questão de João Marcos, sobre a ordem de Deus e a espiritualidade, é que nós vemos que a espiritualidade de João Marcos foi sendo trabalhada por Deus. Foi amadurecendo. Se você observar, lá em Colossenses 4, 10 e 11, Colossenses 4, 10 e 11, está assim: saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperaram pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Ele tem sido o meu lenitivo. Aqui está falando de Marcos, como aquele que tem sido lenitivo de Paulo, o consolo de Paulo. Marcos, de desertor, passa a ser agora consolo. De desertor agora ele passa a se tornar consolador. Na NVI, eles procuram ser o nosso consolo. Em outra tradução, eles têm sido conforto para mim. Em outra tradução, eles provaram ser aqueles que encorajam na caminhada. Justo Gonzalez, historiador, fala de João Marcos, foi aquele que, nas aflições de Paulo, o visitou, assistiu em suas necessidades, testemunhando a ele a vitória e o avanço do Evangelho. E a palavra grega para consolo aqui é alívio. Marcos, de desertor, passou para aquele que dava encorajamento, para aquele que trazia alívio. O quanto é importante, irmãos, na caminhada cristã, sermos encorajados, recebermos consolo e alívio por meio de uma espiritualidade já amadurecida. O quanto precisamos na caminhada cristã ter pessoas que, de fato, sirvam para nós como
alimento para a nossa alma, pessoas que nos encorajam, pessoas que nos fortalecem, pessoas que nos motivam a continuar obedecendo a ordem de Deus, irmãos. João Marcos, de falho na missão, passou a ser uma bênção na vida de Paulo. Se você tem falhado, irmão, na sua missão, se você não tem conseguido ser a esposa que deveria ser o marido que deveria ser o filho que deveria ser, o presbítero que Deus mandou você ser, o diácono que Deus mandou você ser, o crente que Deus te mandou você ser, lembre-se, Marcos, que foi um desertor, se arrependeu e se tornou uma bênção na vida do próximo e para o reino de Deus. Marcos, que foi aquele que desistiu, ele foi uma bênção para o reino de Deus e na vida de Paulo e de muitos. A terceira lição que a vida de Marcos nos dá sobre espiritualidade, sobre a ordem de Deus e a espiritualidade, é quando a espiritualidade ela é totalmente transformada por Deus. Quando João trata sobre espiritualidade, ele fala sobre filhinhos, ele fala sobre pais, ele fala sobre mestres, ele fala sobre anciãos, ele fala sobre pessoas que estão em determinadas etapas da vida. Aqueles que estão no início são filhinhos, aqueles que estão mais avançados na vida espiritual são pais, mestres e anciãos da fé. E agora Paulo falando da espiritualidade de João Marcos, aquele que era inútil, aquele que foi desertor, agora se torna útil. 2 Timóteo 4, 9 e 11 está assim, irmãos. 2 Timóteo 4, 9 e 11. Paulo escrevendo a Timóteo, ele deixa claro: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Útil vem do grego, irmãos. Eucrestos, que significa de grande valia, de grande ajuda, de grande honra. Aquele que foi um desertor, aquele que foi considerado inútil por Paulo, agora Paulo fala, ele é de grande honra, ele é de grande valia. O que Cristo não faz na vida de alguém que era inútil e desertor, irmãos? Transformando alguém de desonra em honra santificada, de grande valia, de grande ajuda. E não é mérito de João Marcos, mas mérito de Cristo sendo formado em João Marcos. Porque é isso que Paulo ensina em toda a sua teologia, que Cristo está sendo formado em nossas vidas. Cristo está sendo formado na sua vida. E à medida que você vai desenvolvendo na vida cristã, Cristo vai sendo formado na sua vida. E foi isso que aconteceu na vida de João Marcos. Quem durante a caminhada cristã não se sentiu inútil? Quando falamos que alguém não faz a diferença, estamos chamando esse de inútil. Talvez seu sentimento em relação ao reino de Deus nessa fase da sua vida, talvez é de inutilidade. Talvez você olhe para o seu passado e fale assim, nossa, eu fui tão útil. Mas aconteceu tantas questões na vida que hoje eu me sinto tão inútil. Ou talvez você está vivendo uma fase diferente. Você já se sentiu inútil no passado e hoje você se sente tão útil. O certo, irmãos, que Marcos pecou
desapontando a Deus, desertando. Mas ele consertou no caminho. E isso revela da parte do Evangelho que transforma um ser desertor, um ser inútil, em um ser útil para o reino de Deus. Porque Deus nunca desiste daquele que Ele chama. Deus nunca desiste daquele a quem Ele dá um dom e dá um talento. Deus nunca desiste daquele que Ele chamou para uma missão e ordenou. E todos nós recebemos uma ordem de Deus, seja para mais tenra idade, quanto para a idade mais avançada. Seja para o idoso ou para a criança, todos nós fomos ordenados a falar do Evangelho, a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus em Cristo Jesus e ser testemunhas de Deus nessa face dessa terra. O que nós temos percebido e o que nós temos vivido? O que a igreja tem vivido? Porque vivemos numa atualidade que muitos têm buscado apenas as bênçãos, apenas os bens materiais. Nós vivemos na contramão daquilo que Deus nos expressa na palavra dEle. Ao invés de obedecer a ordem de Deus, nós estamos querendo dar ordem a Deus. E quantas vezes não percebemos isso através da pregação de muitos? Ou através da oração de muitos, onde ordens são dadas a Deus. E olha lá se Deus não obedecer. Em alguém que gera desconforto por falta de sabedoria, Deus transforma em alguém de honra, alguém que traz conforto, alguém que traz consolo. E a verdadeira conversão faz isso, irmãos. Lembra de Onésimo? Quando Paulo escreveu a Filemon? Onésimo era inútil antes da conversão e se tornou útil depois da conversão. Tanto é que Paulo escreve a Filemon: aquele que era inútil para você se tornou de grande utilidade para mim. Recebe-o. Mas não recebe como escravo, recebe como irmão. Então, irmãos, todos os cristãos, todos nós, recebemos uma ordem de Deus, nosso Senhor. A questão é, seremos como os apóstolos? Ordem dada, ordem cumprida? Seremos como João Marcos? Desistiremos no meio do caminho? Queremos o conforto dos nossos lares, o conforto da nossa casa, da nossa cidade? Como eu tenho lidado com a ordem de Deus na minha vida, revela como tem sido a nossa espiritualidade. Como você tem obedecido a ordem de Deus, tratado a ordem de Deus, revela muito sobre a sua espiritualidade. Mas isso não é ruim, irmãos. Deus não desprezou a João Marcos por causa da deserção dele, da espiritualidade imatura dele. Mas Deus trabalhou na vida de João Marcos para que ele, de fato, fosse um homem de honra, de valia e de muito valor. Tanto na vida de Paulo quanto na vida de muitos irmãos. É isso que Deus faz comigo e vai fazer com você, ou já fez com você. E por mais que você esteja passando por um momento de inutilidade, por questões que só você sabe, ou questões que adversas da vida, Deus, Ele agirá na história da sua vida novamente, para que você passe dessa fase de inutilidade para uma fase de utilidade, uma fase de honra. Para que as coisas que você viveu no passado não façam parte apenas da sua história de crente, de cristão, mas que ela possa ter continuidade enquanto você estiver vivendo. Enquanto você estiver vivendo. Para que a sua vida cristã, a sua espiritualidade cristã,
seja um legado para a sua descendência, para que as gerações futuras lembrem de você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Aplicando, irmãos, a primeira aplicação que a gente traz para esse sermão sobre espiritualidade cristã e a vida de João Marcos, de desertor para homem de honra, nunca é tarde para se arrepender e voltar para a vontade de Deus. Sei que na caminhada cristã, muitas coisas acontecem para nos levar a desistir. Quantas coisas ruins não aconteceu, quantas discordâncias não aconteceu, quantas coisas tristes não aconteceram na sua vida, caminhada cristã, que deu vontade de você desistir, deu vontade de você chutar o balde, né, e derramar, né, ali toda a sua ira, todo o seu descontentamento e pronto, deixar de vez. Quantas vezes não foi tentado a isso, por situações adversas na sua vida? Mas a vontade de Deus sempre vai ser maior, te atraindo por cordas de amor e pela ação do Espírito Santo em seu coração. A segunda aplicação, a vontade de Deus tem a ver em ser alguém de grande valia na vida do outro. Deus quer que você seja alguém de grande valia, de honra na vida do outro. Porque sabemos que na nossa contemporaneidade, muitos têm vivido para si próprios, para engrandecimento próprio, para suas vaidades próprias, para o seu ego. E o desafio é ser alguém de honra, de grande valia na vida do outro. Assim como foi João Marcos. João Marcos passou de ser apenas filho da mulher que hospedava os cristãos, filho da mulher que tinha casa que emprestava para Pedro. João Marcos passou a ser apenas filho de alguém que emprestava, de alguém rico, de alguém que emprestava a casa para reunir a igreja, ou alguém que era primo de Barnabé. De filho de alguém rico, de primo de Barnabé, João Marcos passou a ser alguém de grande valia e de grande honra. Como você é conhecido aí? Como eu sou conhecido? Você é conhecido como mulher de grande valia, de grande honra? Você é conhecido como homem de grande valia, de grande honra? Ou você é conhecido apenas como filho do seu pai, filho da sua mãe? Fulano que mexe com salgado, fulano que mexe com suco, fulano que conserta carro, fulano. Como você tem sido conhecido? Como você é conhecido? E última aplicação, Deus quer nos tirar da inutilidade para a utilidade. Talvez você se ache muito útil. Quando você trabalha, você está conquistando aquilo que você sempre sonhou, está realizando os seus planos, está cuidando da sua família. Isso é de muita utilidade. Mas João Marcos fazia tudo isso. Mas João Marcos só foi considerado de grande utilidade para Deus a partir do momento que ele entendeu o seu chamado e a ordem de Deus para a sua vida. Você não precisa largar tudo, assim como os apóstolos e muitos discípulos largaram. O que você precisa é obedecer a ordem de pregar o Evangelho. Toda vez que Deus te der a oportunidade, fala do amor de Deus. Fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus. E testemunhe esse amor por onde você for. Testemunhe esse amor. Testemunhe esse amor. E foi isso que João Marcos nos mostrou. Um homem de fé, que teve seus problemas, teve seus medos, teve as suas discordâncias, mas um homem que se reergueu, e um homem que pregou, e um homem que demonstrou o amor de Deus. Tanto que para Paulo, ele era muito útil e de muita honra e de muita valia. Não tem maior legado do que esse. Ser homem de honra, ser homem de valia, ser homem útil para Deus e para o próximo. Esse é o desafio para nós todos, irmãos. Oremos.
Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que hoje falou aos nossos corações, por meio da espiritualidade de um jovem chamado João Marcos. Um jovem que teve as suas desavenças, que teve os seus medos, as suas inseguranças, que desertou no meio do caminho, voltou para trás, olhou para trás e desistiu da ordenança do Senhor. Mas o Senhor deu para ele, ó Deus, a chance de arrepender, de olhar onde que caiu e de se levantar e de se tornar um grande homem de honra. Mostrando de fato o seu grande amor por meio de Cristo Jesus, aquele que se anulou a si mesmo, se entregando a nós por meio de morte e morte de cruz, para mostrar o tão grande amor do Pai. Que venhamos, Pai, viver esse amor, exalar esse amor de Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Esteja nos abençoando, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém.